Depois eu corto aqui qualquer coisa. Então, beleza, número 1. Lembrando que essas atividades, todas elas, é material de estudo para a prova e material de estudo para a recuperação. Não vou falar mais nada sobre a recuperação, já expliquei, né? Número 1, página 55. Ele fala o seguinte: considera as afirmativas seguir. Oi? Considera as afirmações a seguir. Primeira, aí você tem 4 afirmações, vou ler sobre elas e já resolvendo. A primeira fala: a direção do vetor campo elétrico é determinada pelo ponto do espaço, coincide sempre com a direção da força que atua sobre a carga de prova colocada no mesmo ponto. Se liga. Você tem a afirmativa 1, ela trabalha a seguinte ideia. Ela trabalha a seguinte ideia. Ele está falando para mim o seguinte: se eu tenho uma carga fonte, vou considerar ela positiva, e eu tenho carga de prova, pode ser qualquer uma das duas. Vou colocar as duas aqui, vou anexar as duas. Carga de prova maior do que zero e carga de prova menor do que zero. Carga fonte, Qzão maior do que zero. Ele está falando o seguinte, que a direção do campo elétrico sempre coincide com a direção da força elétrica, que é da força. Isso é verdade. Por quê, professor? Porque se liga aqui. Se a carga fonte é positiva, qual que é a orientação do campo elétrico? Para fora ou para dentro? Para fora. Carga fonte positiva, campo elétrico para fora. Então aqui vai gerar um campo elétrico. Nossa Senhora. Para fora. Quem que é esse vetor, professor? Vetor campo elétrico. Gerado pela essa carga fonte. E aqui também vai gerar um vetor campo elétrico para fora também. Beleza. Isso aqui é um vetor campo elétrico. Agora o vetor força elétrica já é diferente um pouquinho, porque as cargas têm sinais diferentes. Carga de prova maior que zero está tendo atração ou repulsão? Por que é repulsão? Porque os dois é positivo. Cuidado, viu? Conhecimento do isoperlâneo. Fica mais na posição aí. Eu estou louco para anexar aí, estou te ajudando. Posição, garoto. Carga positiva, carga de prova positiva. Tem repulsão. Então, o vetor força elétrica é para fora também. Repulsão, está para fora. Carga de fonte menor que zero é negativa, então ela tem atração pela carga fonte. Então, é isso aqui, ó. Vetor força elétrica. Professor, por que está certo mesmo? Não entendi até agora. Ele está falando que a direção do campo elétrico coincide com a força elétrica. Direção. Aqui na diagonal, pode ser reto, qualquer jeito, só para a gente analisar. A direção dos dois está na mesma. Sei lá, diagonal para baixo aqui, ó. A direção dos dois está para a mesma, diagonal para cima. Direção, sim, é igual. Agora, sentido é diferente. De novo, o que é sentido? Um está diagonal para a direita, um está diagonal para a esquerda. Os dois estão no mesmo sentido, diagonal para cima, para a direita. Então, sentidos estão diferentes um do outro. Agora, a análise de direção são iguais. Então, por isso que é verdadeiro. Primeira afirmação, verdadeiro. Para você que fez aí, nem sabe o que você fez. Mas tudo bem. Foi na área. Cargas negativas colocadas em um campo elétrico tenderão a se mover em sentido contrário do campo. Então vamos lá. Eu não coloquei uma carga. Tem alguém aqui que não está cadastrado lá? Eu? Vai lá, meu filho. Oi, vamos. Essa é a vida. Vai ficar, não falta nada. Vai ter alguém na internet que não está cadastrado. Continuando. Ele falou o seguinte: que quando a carga, de novo, afirmativa 2, tá tudo bem aí, David? Ele falou assim, ó, cargas negativas de prova colocadas em campo elétrico tenderão a se mover em sentido contrário do campo. Como assim, professor? Se liga nessa aqui,
aqui, ó, aqui não é positivo? O campo elétrico está para fora? Ela está movendo para onde? Para o outro sentido, oposto. Agora a gente vai tirar a prova real fazendo a carga fonte negativa e uma carguinha de prova negativa também. Vamos ver se é sentido oposto? O campo elétrico aqui é para dentro ou para fora? Para dentro. O campo elétrico depende da carga fonte. Ela é negativa. O campo elétrico é para dentro. Puxa. Então o campo elétrico vem para cá. Vetor, campo elétrico. Tem atração ou repulsão entre as duas? Atração. Repulsão. Negativo e negativo. Menor que zero é negativo. Então a força elétrica é para fora. Ele falou que tem sentidos opostos. E é verdade. E eu já tinha mostrado um exemplo para vocês, no exemplo 1, 2, 3, 4, sobre isso aqui, ó. Quando a carga de prova é menor que zero, negativa, os sentidos são opostos. O campo elétrico vai dar para um lado e a força elétrica para o outro. Então, afirmativa 2, verdadeira também. Ok? Ok. Fecha isso aí. Dá punição. É. Vou te ajudar, viu? 3. A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual é em cada ponto diretamente proporcional ao quadrado da carga que o criou e inversamente proporcional à distância do ponto à carga. Vou explicar isso melhor. É o seguinte. Camiseta colo-colo para aprender isso melhor. Acho que melhorou. Quando você tem a afirmativa 3, vou fazer uma analogia mais simples. Eu acho mais simples. Você tem uma carga fonte, eu vou colocar duas cargas de prova. Uma aqui, ó. Vou colocar de mesmo sinal, maior que zero, e outra aqui. Essa tem uma certa distância e essa tem outra distância. Vou chamar essa de 1 e essa aqui de 2. Se liga no que ele falou na afirmativa. A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual é carga geradora, carga fonte. Em cada ponto diretamente proporcional ao quadrado da carga que criou, inversamente proporcional à distância do ponto da carga. Ele está falando o seguinte, que a intensidade do campo elétrico da carga fonte é diretamente proporcional, aumenta conforme se aumenta a distância. Vou fazer uma analogia básica. Você acha que conforme aumenta a distância, o campo elétrico aumenta ou diminui a intensidade dele? Diminui. E aí? Você tem uma carga fonte e tem carga de prova. Conforme você fica mais distante, você acha que a intensidade do campo elétrico aumenta ou diminui? Diminui. É aquela ideia, não sei se eu comentei aqui com vocês, eu gosto de analisar assim também, concentrando no assunto de campo elétrico. Você tem um roteador de internet, você tem seu celular. Quanto mais distante você fica do roteador, o sinal fica bom? Não. Fica fraco, velho. Então, essa afirmativa, ela é falsa. Porque não é diretamente proporcional aumenta, é inversamente. Porque quando você tem um gráfico, geralmente você vai preparar um gráfico ajudando a justificar isso aqui. Ele coloca E de intensidade do campo elétrico, que E significa campo elétrico, e aqui D de distância. Ele é assim o gráfico, ó. Quando você tem uma intensidade alta, sei lá, 10 Newton por a distância, um exemplo, que é 1. Aí você passa para a distância 2, olha para onde vem a intensidade, ela cai, véio, sei lá, 3. Conforme você aumenta a distância, a intensidade faz cair. Então, em análise de gráfico, é assim que a gente tem. Então, essa afirmativa é muita gente por aí, né? Afirmativa 4. A intensidade do campo elétrico pode ser expressa em Newton Coulomb. Intensidade. Aí você vai ter lá assim na equação que a gente estava analisando. Força elétrica dividido pela carga de prova. Aqui é Newton. Força aqui em cima é dada em Newton e embaixo em Coulomb.
Qual que é a qual que é a unidade de medida? Newton Coulomb. Então, ó, essa afirmativa é igual ao seu professor de física. Valeu. Qual que é a afirmativa que você marca aí? Você. Número 2. Tem como alguém fazer uma leitura fluida aí para mim, por gentileza? Deixa a feminina sempre ter uma leitura mais fluida que o masculino. Uma das aplicações tecnológicas modernas. Aumenta um pouco a intensidade, por gentileza. Pode ir. Uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora a jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tintas que podem ser eletricamente neutras ou eletrizadas positiva ou negativamente. Essas gotas são jogadas entre as placas defletoras de impressora, região onde existe um campo elétrico uniforme, atingindo então o papel para formar as letras. A figura a seguir mostra 3 gotas de tintas que são lançadas para baixo a partir do emissor. Após atravessar a região entre as placas, essas gotas vão impregnar o papel. Zero campo elétrico uniforme está representado por apenas uma linha de luz. Tudo bem, obrigado. Raíssa, né? Isso. Muito obrigado. Vou representar com um esboço simples a representatividade do desenho. Está aí para vocês aí. O caminho é mais ou menos esse. Aqui eu chamo de 1. Esse é o jato 1, a inicial. Esse aqui é 2. E esse aqui é 3. Aqui eu tenho uma plaquinha. Aqui eu tenho outra. Vou trazer todos os dados não. Vou trazer só os dados que eu acho necessário para ele estar resolvendo. E ele traz um outro dado importante que é esse aqui. Ó. Vou comprar um 5 igual aquele de eletricista. E esse dado aqui. Todo. Isso aqui são as placas. Placa e placa também. E o emissor. Pronto. Você não tem o desenho. Se habitua, tem um papel aqui embaixo. Aqui. E você tem um papel aqui embaixo. Beleza, analisando. Vamos analisar aí. Interessante, né? Funcionamento do impressora a jato. É a jato, né, que vai estar falando aí? É ela. Interessante. Para quem não sabia, é uma parte da funcionalidade que é assim. Beleza. O que a gente vai analisar aqui? Essa setinha, esse vetor, está representando quem? Quem? Esse é quem? Campo elétrico. Vocês têm que ficar bom nisso, nessa simbologia. Mostrei lá no Twitter, né, na aula anterior, né? Pois é, tem que ficar bom nisso aqui também. Continuando. Essa é a orientação do campo elétrico. Então o campo elétrico aqui está indo para a direita. Isso justifica muita coisa para mim. Isso justifica que eu posso ter que a geração do campo elétrico pode ser algo positivo, que está mandando o campo elétrico para fora, ou algo negativo que está de cá, que está puxando o campo elétrico para o rumo dele. Só que para mim analisar e resolver esse exercício, eu vou partir dessas carguinhas aqui, ó. Beleza? Porque eu sei que se o campo elétrico é para fora e eu considerar que de cá tem uma carga positiva, essa aqui é negativa, porque está tendo atração, essa aqui é neutra, não tem nenhuma interação, e essa aqui é eletrizada positivamente. O campo elétrico está para fora, porque aqui tem uma carga positiva, e ela está sendo lançada também para fora. Está tendo repulsão às duas. Aqui, ó. Carga fonte positiva, o campo elétrico é para fora. Se eu tenho carga de sinais opostos, tipo aqui é menor que zero, ela tem atração. Se eu tenho carga de sinal igual, repulsão. Vou partir pela premissa. Deixa eu te fazer uma pergunta, para mim descobrir se é negativo ou positivo, é só menor que zero é negativo, maior que zero é positivo? Isso. Mas na verdade, aqui é uma análise, na verdade não. Ajudando a complementar, é porque a maioria dos exercícios que a gente vai resolver,
quando ele não te traz valor, ele te fala se é maior do que zero ou menor que zero. Mas alguns exercícios que ele vai receber de cálculo, ele já vai te dar o valor. Ah, é menos 3 microcúmulos, menos 10 microcúmulos, ou 10 microcúmulos. Mas quando é em teoria, ele vai falar se é maior que zero ou menor que zero. Sempre vai ser isso, maior ou menor que zero. Maior que zero é positivo, é igual na matemática. 1, 2, 3, 4, pode ser por vírgula também. Continuando. Vou considerar que o campo elétrico está sendo gerado radical. Então eu tenho algo aqui, ó. Vou colocar que essa placa aqui é positiva. Correto? O campo elétrico está para fora. Positivo manda o campo elétrico para fora. Então logo, se essa está desviando para cá, essa carga 1 é o quê? Negativa. Então a carga 1 é menor do que zero. Em outras palavras, negativa. Negativa. Por que mesmo, professor? Porque eu estou falando que o campo elétrico está sendo gerado daqui para lá. Então, ó, o campo elétrico está para aquela direção, então está para fora. Campo elétrico. Então quer dizer que aqui é positivo. Então essa está desviando porque ela é negativa. Ela quer grudar aqui, ó. Logo, essa aqui que não teve interação, ela foi reta. Ela é o quê? Neutro. Tem carga nisso não. Ah, igual, né? E essa aqui que está distanciando? Positiva. Qual que é a alternativa que eu tenho aí? A. Letra A. Só isso. Tudo bem? Que bom. Perguntas? Não, senhor. 3. Não, senhor. 3. Considere as seguintes afirmações admitindo que uma região do espaço está presente uma carga geradora, carga fonte, né? De campo elétrico Qzão e uma carga de prova Qzinho em suas proximidades. Você tem 3 afirmativas e eu vou justificar as 3 afirmativas. Está aparecendo aqui? Aqui assim? Tá. Vou botar minha mão aqui, ó. Agora vai estar. Então vamos lá, afirmativa 1. Afirmativa 1. Afirmativa 1 fala, quando a carga de prova tem sinal negativo, Qzinho menor que zero, os vetores de força e campo elétrico têm a mesma direção em sentidos opostos. E aí? Não tem isso? Olha, é verdadeiro. Vou desenhar aqui, senão vou ficar arrastando assim toda hora. Aqui, ó. Carga fonte positiva, carga de prova menor que zero, negativo. Carga fonte negativa, carga de prova menor que zero também. Representando, eu vou ter assim, ó. Carga fonte positiva, campo elétrico para fora. Negativa, carga de prova, atração para dentro. Carga fonte negativa, campo elétrico para dentro. Carga de prova negativa, repulsão para fora. Tem mesma direção, só que em sentidos opostos. A gente já identificou isso ali no passado. Então essa primeira é verdadeira. Foi o que ele me disse aqui. Quando a carga de prova tem sinal negativo, menor que zero, está aí. Os vetores de campo elétrico têm mesma direção é horizontal, e sentidos opostos, cada um por um sentido, um direito e um esquerdo. Verdadeiro. 2, desculpa. Quando a carga de prova tem sinal positivo, os vetores força e campo elétrico têm mesma direção. Isso é verdadeiro também. Afirmativa 2. Carga fonte positiva, carga de prova, carga fonte negativa. Se liga. Quando a carga fonte é positiva, o campo elétrico é para fora. Vou representar de novo. Para fora. Positivo e positivo maior que zero, repulsão, para fora também. Tem mesma direção
Então, na horizontal e sentido igual, tá indo todo mundo para a direita. Carga fonte negativa, campo elétrico para dentro. Carga de prova negativa, campo elétrico para dentro também. Então, a mesma direção, mesmo sentido, para a esquerda. Afirmativa 2. Mas aí o que tá positivo. Ai, desculpa. Não, mas é isso mesmo, carga de prova positiva. Eu falei negativo? Não, mas não é que a carga ali é negativa? Ah, sim, agora eu Sim, entendi. sim. Carga fonte negativa, ele está falando assim, ó, Raíssa. Quando a carga de prova tem sinal positivo maior que zero. Ah, eu entendi. Entendeu? Os vetores de força e campo elétrico têm mesma direção e sentido. Sim. Acabamos de justificar os dois. Tudo bem? Dá para você pegar uma onda ali, vai escorregando e cai nas pernas do garoto. 3. Quando a carga geradora tem sinal positivo, maior que zero, o vetor campo elétrico tem sentido de afastamento para fora, isso está correto. De afastamento da carga geradora, e quando tem sinal negativo, tem sentido de aproximação, independente do sinal que possui carga de prova. Isso é verdadeiro. O campo elétrico, quem manda é a carga geradora. Pode ser qualquer carga de prova, se colocar aqui, ó, qualquer sinal, qualquer valor. O campo elétrico sempre vai ser o mesmo. Se ela é positiva, o campo elétrico é para onde? Para fora. Eu posso colocar qualquer carga de prova. Quando é negativo, o campo elétrico é para dentro. Pode colocar qualquer carga de prova. Quem manda na orientação do campo elétrico é a carga fonte. Isso é um dado extremamente importante. Vai voltar no futuro, você sabe aonde. Perguntas? Perguntas? Não, senhor, né? Eu passei até o número 5? Na próxima aula eu corrijo o número 4 e assim, não dá prazo agora. Para casa aí, mais um para você fazer. Para casa, anota aí. 10, página 57. Página 57. Que é a próxima página. Exercício 10, exercício 12 e exercício 14. Faz total? Eu posso ler um.